Plano de leitura bíblica, dia 29 de março, Êxodo, de 12 a 15. A libertação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Vós tereis como primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a sua família for pequena demais para um cordeiro, então tomará em comum com o seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão o seu sangue e o porão sobre 2 ombreiras e a moldura da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo, completamente com a cabeça, e as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferireis os primogênitos no Egito, tanto os homens como os animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor. Quando eu ferir o Egito, conservareis a memória daquele dia, celebrando como uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Pães ázimos. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo o primeiro dia tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado desde o primeiro dia até o 7º será cortado de Israel. No primeiro dia, assim como no 7º, terei uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardarei aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel. Quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todas as vossas casas comereis ázimos. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família e imolai a Páscoa. Depois disso tomarei um feixe de hisopo e ensopareis no sangue que estiver na bacia, e aspergireis com esse sangue a moldura e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a moldura e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos, quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu. Observareis este rito, e quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor, que ferindo os egípcios passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. 10ª praga: extermínio dos primogênitos. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito de Faraó, que devia assentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais.
O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: Ide, sai do meu povo, vós e os israelitas, e de prestar um culto ao Senhor, como o dissestes. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como o pedistes. Ide e abençoai-me. Os egípcios instavam com o povo para que saísse quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa, antes que fosse levedura, cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhe fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote, em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como os rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha fermentado, porque tinham lançado fora do país e não puderam deter-se em fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Esta mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. Lei relativa à Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela. Mas nem o estrangeiro nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro habitando em tua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro, que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhes. Naqueles mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. Êxodo capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo o primogênito entre os israelitas, tanto o homem como o animal, ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia em que saístes do Egito da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito no mês das espigas. Pães sem fermento. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, observarás esse rito neste mesmo mês. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Serão comidos pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicarás então a teu filho: isso é em memória do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Lei relativa aos primogênitos. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado esta terra,
Consagrarás ao Senhor todo primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos serão do Senhor. Entretanto, resgatarás como um cordeiro todo primogênito do jumento. Do contrário, lhe quebrarás a nuca. Todo primogênito dos homens entre teus filhos o resgatarás igualmente. E quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, lhe dirás: é que o Senhor nos tirou do Egito com a sua mão poderosa da casa da servidão. E como o faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até os dos animais. Eis porque eu sacrifício ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo o primogênito entre meus filhos. Isso será como um sinal sobre a sua mão e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Primeiras etapas. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Sucote, acamparam em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de proceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Piairote, entre Magdol e o mar defronte de Baal Sefom. Acampareis defronte esse lugar perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço? O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com os homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-lo e alcançaram-no em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, alcançaram-nos perto de Piairote, defronte de Baal Sefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz, e disseram a Moisés: não havia porventura tumultos no Egito, para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizestes isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tendes ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis jamais a ver. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao seu encalço.
e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchava à frente dos exércitos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava à noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, e o pôs a mar seco. As águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios perseguiram todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros. Internaram-se após eles no leito do mar, à vigília da manhã. O Senhor do alto da coluna de fogo e de nuvens olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. Embaraçou-lhe as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, sobre seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiram foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia descido no mar, ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Êxodo capítulo 15. Cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: cantarei ao Senhor porque ele manifestou sua glória. Precipitou no mar os cavalos e cavaleiros. O Senhor é minha força e o meu objeto do meu cântico. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, eu o celebrarei. O Deus de meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combates. Seu nome é Yahvé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. A elite dos seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu e afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa direita aniquilou o inimigo. Vossa soberana majestade, derrotai vossos adversários. Desencadeais vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro de vosso furor, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas como muralha, solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo. Satisfarei meu desejo de vingança, desembainharei a espada, minha mão os destruirá. Ao sopro de vosso hálito, o mar os sepultou. Submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade? Temível por vossos feitos, digno de louvor, e que operais prodígios? Apenas estendestes a mão e a terra os tragou. Conduzistes com bondade este povo, que libertastes, e com vosso poder o guiastes à vossa morada santa. Ao ouvir isso, estremeceram os povos. Um pavor imenso apoderou-se dos filisteus. Os chefes de Edom ficaram aterrados. A angústia tomou conta dos valentes de Moabe. Tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre eles o terror e a angústia.
O poder de vosso braço os petrificou, até que tivesse passado o vosso povo, Senhor. Até que tivesse passado o povo que adquiristes para vós. Vós o conduzireis e o plantareis na montanha que vos pertence, no lugar que preparastes para a vossa habitação, Senhor. No santuário, Senhor, que vossas mãos fundaram. O Senhor é rei para sempre sem fim. Os cavalos do faraó, com efeito, entraram no mar com seus carros e seus cavaleiros, e o Senhor os envolveu nas águas, enquanto os israelitas passaram a pé enxuto a leito do mar. A profetisa Maria, irmã de Arão, tomou seu tamborim na mão, e todas as mulheres seguiram-na dançando com tamborins. Maria as acompanhava, entoando: Cantai ao Senhor, porque ele fez brilhar sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. A liberdade no deserto. As águas de Mara. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber de sua água, pois era amarga, de onde o nome Mara, que deram a este lugar. Então o povo murmurou contra Moisés: Que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi neste lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o provou. Disse-lhe: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às tuas ordens e observarem todas as suas leis, não bandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas.